Ora bem, muito boa tarde. Vamos começar então a reunião ordinária do dia 15 de julho de 26. E eu pergunto se há algum... É uma reunião ordinária com 46 pontos. Tenho aqui um pedido para a entrada de um ponto, que é o 47º. Se tiver nada a opor, ele poderá entrar, que é muito simples. Nós demos um prazo à senhora do quiosque, à nossa arrendatária não, concessionária do nosso quiosque de Bencatel, e a senhora apresentou uma resposta que quanto a mim não é satisfatória, mas tem que se analisar para darmos uma resposta definitiva. E ao mesmo tempo peço para ser retirado um ponto, podia pedir no ponto, mas penso que é o ponto 33, porque estava em duplicado. Portanto, retirar o ponto, nós podemos fazê-lo no ponto 33, mas incluir mais este ponto, já estão também na vossa pasta de documentos, que era para ver se é possível incluir. Vamos votar então a inclusão do ponto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, o ponto está incluído. Antes da ordem do dia, algum dos senhores vereadores tem alguma questão? Não, Boa tarde, Sr. Arquiteto. Tem que tomar posse o António. Então, se a favor é só levantar-se. E isto é a declaração? Eu, abaixo assinado, juro solenemente por minha honra desempenhar com lealdade as funções que me são confiadas. Muito obrigado. Então, acaba de tomar posse. Meus parabéns. Obrigado. Sou vereador, portanto, durante as vezes que cá tiver que vir, já não preciso mais tomar posse. Já está empossado. Muito bem. Muito obrigado. E uma boa reunião também. Vamos então para o primeiro ponto, que são os meus despachos. É o processo 208. Ao longo da semana dos 15 dias fui produzindo despachos, estão aí todos para apreciação. Algum despacho levanta questões ou precisa de explicações? Não? Muito bem, então a Câmara tomou conhecimento. Número 2, que é o processo 509, Song Fong Xiong, é um projeto de arquitetura de telas finais com alteração do projeto inicialmente aprovado para a Rua Martim Afonso de Sousa, número 12, freguesia de Nossa Senhora da Conceição. É o imóvel na Rua Martim Afonso de Sousa, portanto a Rua da GNR, e há aqui uma alteração no número 12, na obra que decorre, nas frações A e B, há uma alteração e os serviços, aquilo que nos dizem é que estava tudo correto, por isso eu, dentro das minhas competências, aprovei o projeto de arquitetura telas finais com a alteração do projeto inicialmente aprovado. Está na Câmara para que tomem conhecimento desse despacho. É a Rua Martim Afonso Sousa, número 12. Se houver depois alguma dúvida, é só colocar. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, tomada de conhecimento. Processo 2173, Gregory Tietchon e Fanny David, é um aditamento ao projeto de arquitetura de licenças de obra de edificação na Rua Alferes Marcelino. Era a casa do professor Martins, foi comprada por um casal francês, ou pelo menos que vivia em França, e estão a fazer obras, foram, no fundo, e aqui é para tomarem conhecimento da aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura. Houve obras que foram realizadas. Já com legalização. Já com legalização, porque há uma parte, não é? Há um aditamento com legalização. Portanto, havia obras que estavam a ser feitas que não estavam declaradas e que foram feitas sem solicitação. Portanto, e essas já eram legalizáveis, portanto não foi preciso demolir. Está Exatamente. de acordo. Portanto, é para a Câmara tomar conhecimento. Que está a decorrer obras e está correto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. É uma tomada de conhecimento. 4. Processo 3954, Joaquim Maria Franco Broa. É uma ocupação de via pública. Ele e o senhor Broa dos Francos
agora é a filha e o genro que estão lá, mas adquiriram um bonequinho insuflável para chamar a atenção da churrasqueira. Pronto, isto levantou aqui alguma questão porque o bonequinho tem uma ficha de luz, portanto uma tomada, mas a questão foi resolvida, os serviços indicaram o que é que se tinha que fazer, uma calha técnica apropriada foi comprada. E a própria posição no local, portanto, também não era o aconselhado ser no passeio público, mas sim naquela ilhazinha Na que ilha de faz. estacionamento, Isso exatamente. mesmo. Para o novo posterior. Portanto, autorizar a ocupação da via pública é para deliberarmos a autorização da ocupação da via pública, ocupação de um insuflável publicitário amovível junto ao estabelecimento comercial Churrasqueiras Mãos Broa, na Avenida 25 de Abril. Está a discussão? Se fosse aqui na praça, provavelmente não, né? Mas aqui não tem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Atas da hoteleira Solar dos Mascarenhas. Pedido de mais um lugar de estacionamento junto à fachada do estabelecimento hoteleiro na rua Florbela Espanca, número 125. O senhor queixa-se de uma unidade hoteleira, queixa-se que os senhores clientes não têm possibilidade de estacionar porque há um lugar para deficientes e o hotel tem apenas um lugar. Então, quando chegam clientes para carga e descarga e não sei o quê, não Nós conseguem. já tem 2 neste momento concedidos. Este é o terceiro lugar de estacionamento, mas ficam 2 para. Não, têm 2 concedidos, não, têm um concedido. Um é para deficientes e é para a Não, rua toda. e outro era. E outro é para a unidade hoteleira. O que eles pretendem é um segundo para a unidade hoteleira. Isso mesmo. Porque o outro não é só para os clientes dele. É para deficientes, É, para toda a gente que se desloca ali aos restaurantes. Exatamente. Sim. Mobilidade reduzida, deficientes. Portanto, está a discussão autorizar a afetação de mais um lugar. Nós sabemos que os lugares são poucos, toda a gente quer. Mas pronto. Mas acho que aqui justifica-se. É porque é uma rua estreita, a unidade hoteleira é muito, muito frequentada. Portanto, está a discussão. Isto, obviamente, tem que ir para a Assembleia Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, enviar à Assembleia Municipal. Ponto 6, processo 3019, Pedro Alberto Maria Pedras Lourenço, projeto de arquitetura respeitante ao prédio misto denominado Horta das Terceiras e Freiras, em Fonte Soeiro, Pardais. É um prédio misto, tem uma matriz rústica e uma matriz urbana. Sr. arquiteto, já agora, Sim, pode-nos explicar, isto é a aprovação de um projeto de arquitetura, é a primeira vez que arquitetura. vem? E estão reunidas as condições, portanto, satisfaz todos os requisitos, cumpre o que está no plano diretor, portanto, nada a opor e é possível aqui a sua aprovação. É basicamente reconstruir o que tem, deve ser fazer uma piscina e mais alguma coisa. Sim, é aproveitar toda a construção existente. Muito bem, está a discussão. Até a aprovar o projeto de arquitetura. É aquela horta que está antes da Horta da Vinha à direita, para quem conhece, Exato. quem sai da Fonte Soeiro e vai para os Elefantes à direita. É uma horta pequenina, pequenina, não é pequenina, ainda tem o quê? Ainda tem para aí 3 hectares. Está a falar na parte rústica, não é? Sim, isso é que depois Sim, permite tem. a construção, não é? Área coberta 266, área descoberta 1900. 2 hectares. É menos do que eu pensava. Mas está em zona urbana, certo? Sim, está Uma dentro parte. do Está limite. dentro da zona urbana da Fonte Soeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 7. José Augusto Sol da Batanete, divisão em regime de propriedade horizontal, 3 frações na rua Agostinho Cabral. É a casa do seu Batanete que Deus tem. Até o filho, mais conhecido por Pata Branca, que está aqui a pedir a divisão em propriedade horizontal, 3 frações. Aqui se Rua Agostinho permite, Cabral, número 49, 49A e 51. Professor arquiteto, se permite, então, isto teve que ser feito, primeiro, um destaque, na medida em que o prédio, em termos de artigo matricial, é só um, mas tem construção para a rua das Varandinhas, e José tem também, Trincheira. também para a outra Agostinho Cabral. Portanto, o que estava em causa e pretendiam era, de facto, dividir essa parte da construção do prédio para a rua Agostinho Cabral, mas eu estava agregado com o outro, portanto foi 2 operações. Portanto, a primeira de destaque e agora a segunda só para esta parte, a divisão em regime de propriedade horizontal. Pronto. Exatamente. Está tudo em ordem, diz os serviços, podem aprovar a emissão da respectiva
e a emissão de certidão, ou seja, perdão, o que se pretende é deferir a constituição da propriedade horizontal em 3 frações, 2 para habitação e 1 para comércio, para serviços, perdão, e aprovar a emissão da respectiva certidão para a constituição da divisão do prédio. Sim, que será o documento bastante para poderem fazer a escritura de propriedade horizontal. Está à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. João Francisco Lobo Vilela Castro Cabral, na rua Martim Afonso Sousa, número 5. Era a casa do Sr. G. Vilela. Tinha resto de chão e primeiro andar. E agora é para dividir em 2 frações. Fração A e B. Resto de chão e primeiro andar. Os serviços informam-nos que podemos deferir o pedido de concessão do regime de propriedade horizontal, que estão reunidas as condições, porque elas estão autónomas já e independentes entre si, com acesso direto ao espaço público, arruamento e com um acordo de estabelecimento nos artigos 140, 14, 17, 14, 18, 14, 21 do Código Civil. Aprovar a emissão da respectiva certidão para a divisão. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 9. José Cruzes da Conceição Sousa Rosado. Francisco José Rosado Códices. Cabeça de casal da herança. Era a senhora Estrudes Rosado. Herança do pai. Fala num projeto de arquitetura referente à ampliação da moradia unifamiliar, que é no fundo uma legalização na rua António Lobo Vidigal Salgado. Portanto, é no bairro Operário. Sr. Arquiteto, quer que se passe aqui uma legalização? Sim, isto já vinha atrás, neste caso, da família, e agora uma filha, que é a Gertrude, submeteu então para construído. A morar. Portanto, não houve qualquer impedimento, a legalização foi possível e, portanto, está em condições de aprovar. Portanto, o que lá foi feito, apesar de ser ilegal, é legalizável. É legalizado. É, no fundo, pagar as taxas e as coimas. E está... Muito bem. Então está a discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não há mais obras? Não sei. Não? Não? Agora o que é são ocupações de espaço, são casas prontas. Parece que aí Casas não há- prontas, não há questões. Muito bem. Sr. Arquiteto, está a perguntar? Podem. As senhoras vamos cá. Portanto, quem esteja. Atividade que tem Senhor Presidente, boa tarde a todos os colegas de mesa. Está aqui no dia 13 de julho a presença na recepção ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia. Eu, infelizmente, não consegui acompanhar a visita desde o início, ou seja, desde a manhã que começou em Estremoz. Eu gostaria então de colocar a questão ao Sr. Presidente, como é que decorreu esta visita, quais são os frutos que aqui o nosso Conselho, por assim dizer, pode colher e os conselhos de limítrofes. Bem, foi uma reunião, muito obrigado pela questão, foi uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Energia e Geologia, o Dr. Jean Barroca, começou em Estremoz, passámos por Borba, e a intenção do Sr. Secretário de Estado foi visitar todas as pedreiras PIPS, que são aquelas pedreiras que estão em processo de perigo iminente e, portanto, são em encargo da EDM, através da resolução do Conselho de Ministros de 2019 e também na sequência da queda da estrada de Borba.
e da reunião do Conselho de Ministros de 23 sobre o assunto. Portanto, a EDM ficou com o encargo de resolver essas questões, ou seja, de eliminar o perigo. Normalmente tem a ver com caminhos, zonas de passagem, pedreiras vizinhas ou aterros que estão muito, muito perto. E até agora muito pouca coisa andou, muito pouca coisa foi feita, a não ser alguns projetos, porque cabe aos particulares fazer. Quando eles não fazem, a EDM substitui-se e depois vai à procura do dinheiro. O que é certo é que até agora pouco se fez relativamente a isso, e o Sr. Secretário de Estado, e bem, veio ter com os municípios, no fundo, para em conjunto analisarmos as questões. No nosso Conselho as questões vão ser resolvidas brevemente, a maioria delas, há uma ou outra que não, mas há duas que carecem de apoio. Uma tem a ver com a criação da zona de defesa à entrada de Bencatel, da zona de defesa para substituir a ex 255, porque está a terminar o nosso prazo de suspensão do PDM. E uma outra é uma pedreira na Lagoa que não conseguimos resolver o problema, a não ser com, no fundo, reconstituição do talude ou da zona de defesa. E é aí onde se tem que intervir. Nas restantes, nós conseguimos, em princípio, é esse o compromisso, com os proprietários e através de permutas de estradas, resolver a questão para que possam continuar a laborar. Portanto, estamos a resolver isso na Vigária, estamos em processo de resolução disso na Fonte da Moura e São Marcos, em Pardais, e falta apenas, na Lagoa também há um processo desses para se desenvolver, falta apenas uma questão de uma pedreira na Lagoa, que tem obviamente que ter a intervenção do Estado, porque nós não conseguimos resolvê-la. Nos outros concelhos, pronto, também há problemas, cada um irá resolvê-los, uns com mais intervenção do Estado, outros com menos intervenção do Estado. Uma outra coisa que também diz respeito um bocadinho a Vila Viçosa é a ligação de Vila Viçosa-Borba, que a Câmara de Vila Viçosa entende desde o início que deve ser, como sabem, a reconstituição desta ligação, através de um pequeno desvio junto à estrada Vila Viçosa-Borba, e a Câmara de Borba, e é no seu território, não tem esse entendimento. Tem um entendimento que a estrada deve ser um caminho alternativo, logo a partir ali da serração do Sr. da Stone Goldstone, ou Stone Gold, do seu Cordeiro, logo aí à esquerda, e a ir ter lá a zona da estação em Borba, a zona do caminho de ferro. Pronto, isso provavelmente é essa que vai para a frente, porque é essa que a Câmara de Borba entende. Eu acho que vai levar mais tempo e que vamos ficar pior relativamente à ligação das duas terras, porque uma agora já é a cidade. Mas pronto, é assim. É a Borba que compete essa resolução desse problema. Nós deixamos a nossa opinião até como proprietários, porque o município de Vila Viçosa é proprietário de uma daquelas pedreiras. Portanto, e estava disponível para que ela fosse aterrada e até a contribuir para isso. Portanto, a outra é a EDM que tem a seu cargo e eram só essas duas que eram visadas nesta solução. Não sendo, aguardemos por outras. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, passamos então ao ponto 12. A alteração orçamental da despesa número 42 é uma alteração permutativa número 40. Tem a ver com uma alteração no valor de 8.709 euros, que tem como finalidade pagar uma despesa nova que não estava prevista, que é este segurança que vem aqui para a piscina e que hoje começou. Tivemos que colocar segurança na piscina, segurança privada, porque a GNR não pode fazer este tipo de piquetes, ou entende que não é da sua área de atuação fazer este tipo de piquetes na piscina. Contratámos um segurança privado para fazer segurança na piscina em virtude de alguns problemas que têm surgido na piscina. Portanto, assim vamos tentar resolver esta questão. Não sei se vamos conseguir, mas é uma questão complexa que temos que tentar resolver de alguma maneira. Portanto, são estes 8.709 euros que a Câmara vai gastar com esta aquisição, que tem que ser. Não há como fugir a isto, tínhamos que ter mesmo segurança nas piscinas para que os cidadãos não se vejam ameaçados e, no fundo, tenham alguma qualidade quando frequentam aquele espaço. E não deixarmos degradar socialmente o espaço. Está a votação. É para tomar conhecimento. Portanto, eu já produzi, a Câmara tomou conhecimento. 13, direitos de preferência, é o 13, 14, 15, 16, 17, 18
e 19. Portanto, são 7. Vamos votá-los um a um, até porque há aqui umas questões que não têm só a ver com o direito de preferência puro e duro. O primeiro tem a ver com uma casa na Avenida Bento Juscaraça, 23, primeiro andar, por cima da Pastelaria Saúde Bela. É uma venda da família para um dos familiares do primeiro andar e da antiga Casa dos Serranos e por cima da pastelaria. A Câmara, proponho que a Câmara... não, eu já fiz porque já havia escritura marcada e nós temos 10 dias para responder. Eu respondi que não tínhamos interesse, portanto é ratificar o meu despacho dia 10 de junho para não exercer o direito de preferência. Está à discussão? Quem vota contra, quem se abstém, ratificado o despacho. No 14 também é uma ratificação, é o processo, no outro eu não disse, 106.673, 106.673, é uma casa na rua Câmara Pestana, número 75, uma casa pequena, 45 metros quadrados, ao fundo da rua do lado esquerdo, que é a rua do Benfica e ela quase em frente ao Benfica. Eu também referi que não tínhamos interesse na aquisição, portanto, preterimos do nosso direito de preferência. É ratificar o meu despacho. O meu despacho, no dia 9 de julho, porque tinham escrituras marcadas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Também um direito de preferência. Este na rua... Não, no Olival dos Judeus e do Macaco. É uma venda de uma casa na rua Olival dos Judeus e do Macaco, lote G 57. Portanto, a Câmara também não tem intenção, mas aqui é para votarmos. Portanto, e informar a casa pronta. A proposta é não exercer o direito de preferência. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 16, também um direito de preferência para votação na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Rua André Gomes Pereira, que é aquela que vem do bairro Operário, que vai ter à mata, que segue por aí abaixo até cá ao centro de saúde. É uma casa no bairro Operário que era da Santa Casa. A Câmara, também a proposta que fazemos é não exercermos o direito de preferência. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 17, casa pronta, também é o anúncio 112.849, deixa eu ver se está certo, no outro também não vi, 112.849. É uma aquisição de uma casa em Bencatelo, no Beco Cerrado da Galharda, e a Câmara também não... A proposta que fazemos é não exercer o direito legal de preferência. Informar a casa pronta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 18, direito de preferência, casa pronta. Portanto, isto foi um direito de preferência que nós exercemos. Apareceu aqui um imóvel vendido por um preço e com uma localização dentro do centro histórico e nós queremos casas para reconstruir e dar às pessoas, isto é, alugar às pessoas. Né? A casa estava com um preço muito aceitável, até estranhámos o valor e por isso exercemos o direito de preferência, só que vem agora dizer a senhora solicitadora Filipa Ferreira Perdigão que os anúncios do exercício de direito legal de preferência, bem como mandatária do proprietário dos imóveis objeto dos mesmos, vem comunicar que o negócio que esteve na origem dos pedidos apresentados em 24/6 deixou de se realizar, nos exatos termos e condições constantes dos respectivos anúncios, não se vindo por isso a concretizar. Nessa medida, os anúncios apresentados ficam sem efeito. Isto não é bem assim, porque a Câmara, apesar disso, pode exercer o direito legal de preferência. Porque se estava à venda e havia escritura marcada, a Câmara tem que prescindir do seu direito legal de preferência. Não é, metem um preço, não agrada ao preço, tira, para depois meter com outro preço. Não. A Câmara pode exercer, mas pronto, nós não temos interesse de facto em interferir quando os negócios são mais ou menos claros. Eu penso que, pronto, que também há aqui já uma aprendizagem e acho que podemos, ou estamos em condições
de abdicar da aquisição relativamente ao imóvel. E devemos, obviamente, informar a casa pronta e estornar o valor cabimentado. Portanto, é o processo, até informar a senhora solicitadora de que a Câmara abdica da aquisição relativamente ao imóvel. Judicialmente podia prosseguir para a aquisição. Então, estornar o valor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 19 é mais do mesmo, portanto é a outra casa, porque eram duas casas, na mesma rua, que é a chamada Rua do Poço, que é a Rua Sacadura Cabral. É informar a senhora solicitadora que, de facto, a Câmara abdica da aquisição relativamente ao imóvel na Rua Sacadura Cabral e aos serviços para estornarem o valor cabimentado. Este é o processo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Terminadas as casas prontas, passamos então ao Clube Elvense Natação. Era tradição, já há muitos anos, que o Clube Elvense Natação fizesse preparação de atletas aqui em Vila Viçosa, porque nas redondezas é a única piscina de 50 metros, não há outra. Portanto, vão para uma prova nacional, precisava de preparar os atletas e nós, obviamente, dissemos que sim, a exemplo do que aconteceu sempre que solicitaram. O tempo era pouco, eu disse que sim. Aliás, já está a terminar os treinos, só precisam de uma pista e vão treinando. Portanto, ele diz que dia 17, 18 e 19. Portanto, irá decorrer ainda. Mas eu informei que sim logo. Portanto, neste sentido, porque o município tem é a única piscina de 50 metros aqui na envolvente, solicitar isto. Estes treinos, os atletas é o Gonçalo Costa, Rita Caldeira e a técnica Ana Cristina Lopes da Silva. Portanto, são 3 pessoas. Dissemos que sim. Está a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a ratificação do meu despacho. Aqui já não há eclipse, mas a gente percebe o que é. Portanto, é o 21, Universidade de Évora e Diputação de Badajoz, pedido de apoio monetário para realização do concerto solidário Família Vargas no dia 12 de julho de 26. Não sei quem é que quer falar sobre isto. Não está a sua vereadora. Exatamente. A Câmara de Évora promoveu um concerto solidário, a Universidade de Évora, para angariar dinheiro a fim de ajudar os jovens que têm algumas dificuldades e que estão a estudar na Universidade de Évora através daquele fundo social que eles criaram. No fundo, serve para apoiar estudantes em situação de vulnerabilidade económica. Não são estudantes que já têm subsídios, são estudantes que, por um momento qualquer ou por uma situação qualquer, passam momentaneamente dificuldades e precisam de apoio com alguma propina ou com alguma despesa. Portanto, é para que serve esse fundo. Nós temos normalmente contribuído com uma verba em dinheiro, desta vez adquirimos 10 bilhetes para este concerto. Portanto, é ratificar o meu despacho de 6 de junho, até porque o concerto já foi, chegou já a meter em cima. Pronto, e foi um e-mail que recebemos da Universidade de Évora, do seu reitor António Candeias. Está a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, ratificado o despacho. 22, Associação Liga de Amigos de Pardais e Associação Tauromáquica de Pardais. Pedem a cedência da Praça de Touros, agora durante as festas, e a limpeza, né? E a limpeza durante o evento, com uma licença especial de ruído, itinerante aprovisado de diversão provisória para realizar as tradicionais garreadas inseridas nas festas. Bem, eu concordo com a cedência da Praça de Touros e a lavagem dos WCs, mas não com a limpeza do redondel da praça. Portanto, isso que fique bem claro, a limpeza dos espaços tem que ser assegurada pelos requerentes. Portanto, nós cedemos a praça, mas no mínimo têm que limpar. Está a discussão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 23, pedido de autorização para visita à coleção visitável Farmácia Monte, é um pedido feito no âmbito da ação técnica de especialistas em turismo cultural e do património do IFP, portanto uma ação de técnicos
penso que são de todo o país, são 14 formandos e vêm a Vila Viçosa. Ter aqui uma ação de formação e a Bárbara Cabral pede do IFP e pedem a entrada no Museu Coleção Visitável Farmácia Monte, certo? Isso mesmo. Está a discussão? Quem vota contra, na deliberação não está onde é que é. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Aqui na proposta de resolução não consta o local. Consta a coleção visitável, é que não está a ver. A farmácia Monte. 24. Quem vota contra, quem se abstém, também já dá votado. 24. Aquisição de exemplares da obra Um Reino de Mulheres, expressões literárias, culturais e artísticas nas instituições monásticas conventuais femininas. É uma proposta do seu vereador, vice-presidente, de aquisição destes volumes até ao valor de 500 euros, porque tem um caráter cultural interessante e, no fundo, tem também a ver com os conventos femininos, dos quais tínhamos 3 aqui em Vila Viçosa. Está a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, adquirir exemplares da obra Um Reino de Mulheres, expressões literárias, até ao valor de 500 euros. 25. Royal Rackets Clube Vila Viçosa, pedido de cedência do campo de ténis. Eu cedi porque estava muito em cima. O Royal Rackets pediu os campos de ténis para realizar um torneio. Esse torneio já está a decorrer desde o dia 13, portanto hoje são 15, é de 13 a 18, que é o torneio social noturno. O início dos jogos é às 20 e depois prolonga-se pela noite. É isso e ceder a luz, a iluminação, nestes dias das 20 à meia-noite. Eu deferi, portanto ele já está a decorrer, agora peço a ratificação. Está a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 26. Associação Bencatel Jovem, pedido de emissão de licença especial de ruído e licença de recinto itinerante para a realização do 24º Benca Jovem 2026 com música ao vivo. É o Benca Jovem, que vai decorrer de 24 a 25 de julho, lá em baixo, junto ao campo de futebol, onde decorre sempre, e pedem precisamente isso, lá o Parque do Pereira Bom, pedem e a licença de ruído e de recinto no Parque Pereira Bom, claro, naquela antecâmara do campo. É autorizar, é a proposta e informar a GNR e os bombeiros de Vila Viçosa. Está a discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 27, entramos nos pontos. Apoios à natalidade são 4, infelizmente, deviam ser mais. O primeiro é para um segundo filho, do Sr. André, que é um menino ou uma menina, deixa eu ver. É um menino, um Simão Maria. Muito bem. Parabéns. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a atribuição de um subsídio de 1000 euros, segundo filho. O 28 é para o pai Tomás, que teve um menino, e é 750 euros porque é o primeiro filho. Para ter 1000 tem que ter o segundo, né? E 1250 é o terceiro. Então é aprovar a atribuição do subsídio. E parabéns aos pais, né? Quem vota contra, quem se abstém, aprovar por unanimidade. Pedro Miguel também teve, acho que um filho. Estão a nascer meninos agora, ok? Eram só meninas. É um Afonso Maria. E é de Ciladas, São Romão. Portanto, até nas aldeias nascem crianças, que é bom, não é? Não, por acaso não. Moram na Rua do Convento em Vila Viçosa. A mãe é que é de São Romão. Quem vota contra? Mas a menina está lá no jardim de infância. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, já é o segundo filho. Portanto, 1000 euros. O 30, apoio à natalidade, a Sofia, agora de Bencatel, nasceu, penso que, uma menina, uma Maria Teresa, pronto, e moram de facto em Bencatel.
Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a atribuição de subsídio. Pronto, infelizmente acabou, deviam ser 10, devemos ter tido para aí uns 15 óbitos nestes 15 dias, não é? E tivemos 4 nascimentos. Devia ser, não conseguimos combater 31. Benefícios fiscais para João José Perdigão Marino. Bem, na sequência do regulamento de benefícios fiscais que demos à população, que aprovámos para a população, este senhor, beneficiário do cartão social, pede a isenção de 50% do IMI da sua habitação, própria e permanente. Os serviços dizem que está tudo bem e a proposta que faço, com base nisso, é aprovar 50% de redução no IMI, visto que o senhor é portador do cartão municipal de apoio social. Isto aí enquadra-se no regulamento de benefícios fiscais. Está à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. É uma medida que apoia jovens e também apoia portadores de cartão social. Os menos jovens e os bombeiros também. 32. Prestação de serviços de estratos sociais desfavorecidos, Olga Maria Pereira Leodoro. É aprovar a concessão de 398 euros ao abrigo do apoio aos estratos sociais desfavorecidos. Está à discussão. Nos serviços em que está bem, que podemos dar este tipo de apoio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 34. Empreitada da realização e construção da cobertura, fachadas exteriores e restauro no interior da Capela de São João Batista da Carrasqueira. Portanto, chegou ao fim, é uma obra cabimentada a fundos comunitários. São João da Carrasqueira é a Capela de São João, ou é a Ermida de São João, como nós lhe chamamos, aqui no caminho para as piscinas. Está terminada a obra. A obra custou 263.940 euros, cêntimos. Não há trabalhos a menos, não há trabalhos complementares, há apenas um valor de 7.070 euros, que é da revisão de preços, que é obrigatória por lei, como sabem, desde o momento da adjudicação até ao momento da conta final, têm que ser calculados ao dia a revisão de preços, que é uma atualização de preços que tem a ver com índices publicados legalmente. Portanto, não houve obras a mais nem a menos, o que indica que foi um bom projeto e que está uma boa recuperação. Portanto, o que é que temos que fazer agora? Terminou a obra, é fechá-la, é aprovar a conta final com estes elementos que eu disse. Portanto, não houve, portanto, o valor de execução foi aquele que referi. Portanto, são, com os 6% de IVA é 271.435. Inexistência de trabalhos complementares, aprovar a revisão de preços e aprovar também um erro devido a arredondamentos do programa de faturação. Nós temos um programa de faturação que é da Medidata e houve um erro de faturação de 0,02 cêntimos, originado pela terceira casa decimal das quantidades contratuais. Acontece. Só há duas empresas em Portugal que fazem este tipo de programas, que é a Medidata e a AIRC. Nós temos a Medidata, mas a Medidata também, a AIRC também tem estes lapsos. Depois têm que se afinar no fim. Portanto, a proposta que faço é aprovar a conta final da empreitada e a respectiva revisão de preços. Está à discussão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A inauguração ou a abertura deste espaço vai ocorrer no dia 30, pelas 18 horas. Certo? No dia 30, pelas 18 horas, junto à capela, portanto, então desde já todos aqueles que nos estão a ouvir convidados, as entidades obviamente serão convidadas para vermos a obra de recuperação que finalmente terminou. Ponto 35. Porque durante muitos anos teve ali infiltrações brutais, depois durante 4 anos já da nossa vigência uma lona azul para proteger as infiltrações e finalmente a obra aconteceu. Financiada, o que é bom. 35. Doação de estantes do Banco de Bens Doados da Entreajuda.
para os livros da Biblioteca Particular de João Pereira Sousa da Câmara, celebrada entre Francisco Sousa da Câmara e a Câmara de Vila Viçosa. É muita Câmara. Bem, relativamente a esta questão, nós aceitámos a doação dos livros do Dr. João Pereira da Câmara, na pessoa do seu filho e atual herdeiro, portanto, em representação de mais herdeiros, ficámos com os livros. São cerca de 6.000 livros, muito interessantes e muito importantes sobre não só a Vila Viçosa, como a história da banca em Portugal, como uma história política em Portugal. Ele era licenciado em Histórico-Filosóficas e tinha uma coleção invejável, que os filhos querem que fique na biblioteca, na futura biblioteca de Vila Viçosa. Já estão acondicionados cá, precisávamos de estantes. E, entretanto, pedimos estantes à Entreajuda, esta instituição de ajuda que tem, obviamente, muitas coisas para dar. Soubemos que tinham estantes, de facto, facultaram-nos as estantes, onde os livros repousarão provisoriamente até à construção da biblioteca, em boas condições, para que não se deteriorem. E o que temos que fazer aqui é aceitar a doação. A Câmara, eu não posso aceitar doações, é aceitar a doação da Entreajuda, apoio a instituições de solidariedade social, no âmbito do contrato de doação da Biblioteca Particular de João Pereira de Sousa da Câmara, celebrado entre Francisco Sousa da Câmara e a Câmara de Vila Viçosa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 36. Sessão de exploração do bar-quiosque sito no campo da restauração em Vila Viçosa. Houve um términos da desistência da anterior cessionária do quiosque que está junto ao campo de futebol, mas fora do campo de futebol. Aquele quiosque onde durante muitos anos teve o Sr. Carlos Castanho, quem vem da escola secundária para o Largo Gago Coutinho, e houve lugar a uma asta pública que decorreu nesta sala no dia 9 de julho deste mês. Apareceram duas pessoas, uma a instituição Royal Rackets e outra Ana Margarida Banha Rodrigues. O preço base eram 250 euros, o Royal Rackets ofereceu 260 e a senhora Ana Margarida 150 euros, portanto que era um valor abaixo do preço de base. Portanto, excluiu esta proposta, ficou só uma proposta, e o que temos que fazer aqui é homologar este auto, adjudicar à Royal Rackets Club de Vila Viçosa a exploração do bar, sito no campo da restauração, nas condições constantes na minuta, aprovar a minuta de contrato de cessão de exploração do bar-quiosque, sito no campo da restauração em Vila Viçosa. E as condições estão na minuta, que agora também estamos a aprovar, que é um contrato de cessão de exploração, onde está descrito quais as obrigações de uns e de outros. Está a discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 37. Minuta de protocolo de intenção celebrada entre o município de Lisboa e o município de Vila Viçosa. Se faz favor, Sra. Vereadora, queira apresentar este protocolo entre a Câmara de Vila Viçosa e a Câmara de Lisboa. Boa tarde. Relativamente aqui a este protocolo entre o município de Lisboa e o município de Vila Viçosa, o mesmo foi proposto pelos serviços sociais, pelo Departamento de Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, e tem como objetivo promover, sobretudo, a partilha de experiências, conhecimento, recursos técnicos e boas práticas que visem desenvolver soluções conjuntas que contribuam para um envelhecimento ativo, saudável e digno, e valorizar também o que é a parceria entre a realidade urbana de Lisboa e a identidade rural do nosso concelho. Nós aqui temos que apenas comprometer-nos a colaborar
na identificação das necessidades de intervenção na área do envelhecimento, participar nas atividades e iniciativas desenvolvidas ao abrigo deste protocolo, promover a articulação entre as várias entidades locais, disponibilizar os recursos necessários sempre que possível e cooperar na divulgação e desenvolvimento de projetos e medidas de interesse comum. Ou seja, sempre que seja possível, nós, em Vila Viçosa, no nosso Conselho, replicarmos projetos e programas da área social, no que concerne ao envelhecimento saudável e vice-versa, de Vila Viçosa para Lisboa, assim faremos com base nesta parceria que nos foi realmente proposta pelo Departamento de Serviço Social da Câmara Municipal de Lisboa, e agradeço ao Dr. Miguel que nos apresentou aqui esta proposta. Neste sentido, Sr. Presidente, o setor social, solicita a aprovação da minuta do protocolo. Muito bem. Está à discussão. É um protocolo que não tem a ver com despesa, portanto não implica de facto despesa, implica apenas alguma troca de informação, disponibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 38, que tem a ver com uma parceria para candidatura ao Programa de Inovação Social Cruz Vermelha Portuguesa. Vão aparecer agora alguns pedidos de parceria que têm a ver com o quê? Com candidaturas que estas instituições estão a fazer ao Programa Inovação Social. À fonte de financiamento há um aviso, e esse aviso, portanto, as instituições podem concorrer, mas é obrigatório que a Câmara concorde e diga que tem interesse em ser parceiro. É isso que estamos a fazer. Vamos dizer a todas, se são fundos comunitários, que temos interesse em ser parceiro. Não vão ser aprovadas todas, e não ser aprovadas uma ou duas, ou nenhuma. Na anterior vaga de candidaturas só foi aprovada uma do SECHAP. Pronto, e agora é a Cruz Vermelha que pede, e há aqui mais pedidos, mas pronto. Mas para já é esta que está, que é um projeto que se chama Um Lazer Sério ao Dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Corpo e mente ativa, que é da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Vila Viçosa. A proposta que fazemos é aprovar a intenção de participação do município neste projeto de inovação social, caso ele seja aprovado. Depois escabientam as verbas, isto seriam 7.500 euros, é um projeto para 3 anos, 36 meses, portanto também não é significativo. Está à discussão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 39. O 39 é um pagamento, é uma aquisição de uma casa, portanto, nós adquirimos uma casa dentro do castelo, mais uma, porque temos interesse nisso e há justificação em termos até históricos, e entretanto adquirimos e vamos pagar uma prestação este ano e outra prestação no próximo ano. São 50.000 euros, pagamos 25 este ano e 25.000 até 31/1/26. E aí isto está aqui a aprovar. Isto já cá tinha estado, mas não estava a data em que iríamos pagar a segunda prestação. Dizia-se que era para o ano. E acharam os serviços que devia haver uma data limite. E a data limite é 31/1/26. Portanto, está a discussão. É só a data, porque o resto já estava aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Parceria, agora não, agora é concurso de atribuição de fogos de habitação social em Vila Viçosa. É a abertura do 42. É o 40 e os outros? 39. Os outros estão em baixo, estão trocados. Está o 40 e está o 40 e o 42 estava em cima. 40 estava. Ora, muito bem. O 40
é aprovar o procedimento necessário ao arrendamento de 2 fogos. Nós temos 2 casas, estão a terminar as obras dos fogos de habitação social que temos nas Portas Verdes e também no Matadouro. Aqui é para 2 fogos que estão livres, um em Bencatel e outro nas Portas Verdes. Portanto, com o final da obra do Matadouro e das Portas Verdes, a pessoa que estava em Bencatel provisoriamente regressa ao Matadouro e a pessoa que estava a ocupar aquela casa porque ela estava em obras vai deixar aquela casa que fica livre. Portanto, temos uma casa em Vila Viçosa, nas Portas Verdes, um T3 com quintal e também um T3 com quintal em Bencatel, na Estrada do Landroal. Aqui é Rua Augusta número 5, Estrada do Landroal 24. É um processo que leva algum tempo, por isso vamos já partir para a seleção das famílias, para que quando tiverem prontas as obras serem só ocupar, para que as casas não estejam vazias. Relativamente a esta questão, é aprovar o início do procedimento necessário ao arrendamento de 2 fogos de devolutos de habitação social. Um na Estrada do Landroal, em Bencatel, o número 24, e outro na Rua Augusta, número 5, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu. Nomear a comissão. E a comissão é constituída por um técnico da ação social, doutora Conceição Aurélio, um técnico na área do direito, doutor Artur Rosado, e um técnico na área das obras, engenheiro Walter Pires. Aprovar os critérios de seleção do agregado familiar para efeitos de atribuição de fogo de habitação social, constando na proposta de resolução 4.942, 13 de julho, e designar como gestora do procedimento, a doutora Maria Paula Queiroz. E os critérios de seleção do agregado familiar são aqueles que constam já dos nossos regulamentos e têm a ver com várias questões. Tem a ver com o tempo de residência no concelho, a composição do agregado familiar, elementos com deficiência ou grau comprovado de incapacidade, pessoa em idade ativa com incapacidade para o trabalho, com atestados multiusos, rendimento per capita em função do IAS, critérios preferenciais, que têm a ver com se foi família vítima de violência doméstica, de grandes famílias com mais de X pessoas, ou famílias monoparentais, avaliação das condições de habitação do fogo, motivo de pedido da habitação e índice, portanto, e a adequação da tipologia. Se é um T5, não deverá ir uma pessoa só. Tudo isto tem um critério de ponderação que vai no total de 1 a 10 e depois são ponderados conforme estão aqui com os pontos necessários. Muito bem. E é isso que temos aqui. Depois há aqui outras notas que são variáveis 2 da composição do agregado familiar. Tem aqui todas as... E os indicadores. Pronto. E a ficha de inscrição, que também já está aqui. As pessoas vão ter que preencher a ficha de habitação, a ficha de candidatura para candidatura à habitação. E depois este júri analisa e encontra as famílias. Está à discussão. Brevemente iremos ter um outro fogo disponível. Trouxemos ontem de Lisboa uma chave de uma habitação. Trouxemos demais, mas algumas já está atribuído. Para mais uma habitação entrar neste esquema. Não somos nós que vamos depois fazer o contrato, é o IRU, mas é a Câmara que faz a regulação e a seleção do agregado familiar. E essa é em Vila Viçosa, ali na Avenida Túlio Espanca, no bairro do Intermarché. Ora, muito bem. Já votámos? Quem vota contra? Não havendo questões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 41, atribuição de fogos de habitação social na Rua da Olivença. Portanto, como sabem, nós estamos a fazer obras em vários fogos e hoje é para atribuir 3 fogos. Estes fogos decorrem de obras feitas ao abrigo do PRR Habitação, como os outros. A obra está pronta, as pessoas estavam alojadas neste edifício, que é um edifício municipal, portanto, é um edifício municipal que está
que estava em más condições, era um antigo matadouro. As famílias que lá viviam, que nós conhecemos como os Vascos ou os Mouros, vieram de umas barracas que estavam junto ao antigo campo de futebol, ao pé da Lapa, e o município atribuiu-lhe aqueles fogos para eles morarem ao abrigo de um arrendamento apoiado, ou seja, do tipo habitação social, que é o arrendamento apoiado à habitação social. Mas as casas não tinham condições de dignidade, não tinham casas de banho, não havia, portanto era um antigo matadouro. E as pessoas foram ali colocadas. Como as casas são da Câmara, a Câmara fez uma candidatura e com fundos comunitários recuperou e fez 3 fogos para as 3 famílias que ali moravam. E agora é necessário atribuir-lhes os lotes, porque eles tinham um contrato de arrendamento comum, os 3 irmãos, a família, e agora é necessário fazer um contrato para cada um, porque vão ter uma ligação elétrica cada um contador de água cada um, nos 3 fogos. Então é necessário aprovar os contratos e as minutas de contrato, né? Aprovar os valores de rendas a aplicar aos contratos para as 3 famílias e delegar poderes em mim ou no meu substituto para os aprovar. Portanto, são 3 fogos e aquilo que dizemos, aquilo que peço é, portanto, até agora 2 processos estão concluídos, do Sr. Pedro Vasques e do Sr. João Rim Vasques, e não está concluído o processo do Sr. João Félix Vasques, porque não entregou ainda os documentos de rendimentos. Portanto, e a proposta que eu faço é aprovarmos os valores de rendas. Os valores de rendas são rendas máximas para aqueles imóveis. No caso de um, tem a ver com o valor patrimonial e a área, 110 euros, ponto 19, e no outro caso é 149,63. O terceiro ainda não tem, porque efetivamente não entregou documentos. Portanto, aprovar estes valores de rendas para estes 2 rendeiros, aprovar as minutas de contrato de arrendamento elaboradas pelo Serviço de Ação Jurídica e Contencioso entre o município de Vila Viçosa e o Sr. João Manuel Rim Vasques e Pedro Vasques, delegar poderes em mim para a assinatura ou no meu substituto, e exigir ao Sr. João Manuel Félix Vasques a entrega da documentação indispensável ao cálculo da renda em regime de arrendamento apoiado, sob pena de não atribuição do fogo ao abrigo da alínea A do número 1 do artigo 29 da Lei 81 de 2014, na sua atual redação. O candidato ou arrendatário que, para o efeito, respectivamente, de atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize meios fraudulentos, proceda à prestação culposa de declarações falsas ou à omissão dolosa da informação, que é isto que acontece, omissão da informação, não tem direito a ocupar a casa. Neste caso, não tem direito a assinar o contrato nem a ir para lá, porque não estão lá. Porque saíram para se fazerem as obras. Que os valores das rendas aprovadas produzam efeitos a partir de 1 de agosto de 26. Ora, está à discussão. Ficam 3 boas casas. E resolvemos também o problema dos esgotos, que o matador não tinha esgotos. Corria por um ribeiro, porque antigamente era assim, né? Matavam-se os animais e a água corria pelo ribeiro. Também fizemos esgotos, fizemos tudo isso. Para haver também condições. 42. Não. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 42. Projeto Stop Now, Teatro Humano, Associação Cultural. Portanto, é uma intenção de participação do município de Vila Viçosa na qualidade de investidor social na candidatura Stop Now, Prevenção da Saúde Mental no âmbito das perturbações aditivas em crianças e jovens, apresentada pelo Teatro Humano, Associação Cultural de Programas e Parcerias para a Inovação Social, Alentejo 2030, bem como da assunção dos compromissos financeiros. Portanto, é mais uma questão de um projeto, tal como o da Cruz Vermelha, para um projeto de intervenção na área do social.
É 6.000, são 2 anos. O outro era 7.500, 3 anos. Caso seja apoiado. Está à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, manifestar então esse interesse. 43. Concurso público para contratação de seguros do município. Ora, é muito simples. Havia aqui, temos uma seguradora, temos já tudo aprovado, mas houve necessidade de fazer um montante adicional de seguro de 527 euros, ponto 24 cêntimos. Tem a ver com um seguro de viagem. Nós vamos enviar um seguro de viagem no valor de 467,74 do seguro de acidentes pessoais para os eventos que irão decorrer em Vila Viçosa e Sintra, no valor de 61.000 euros nos termos dos factos e fundamentos legais. Portanto, vão decorrer aqui atividades relativamente à Sintra e em Vila Viçosa, com miúdos que vêm do Japão cá. Fazer um seguro, não haja alguma questão com eles. Depois é ratificar o meu despacho com 82 euros a mais de seguro para a inclusão de um seguro de acidentes de trabalho de voluntariado nos termos da proposta de resolução, que tem a ver também com esta questão do voluntariado jovem, não é? Não seja 2 aditamentos, não era preciso tanto papel, mas está cá. Está à discussão. Quem vota contra? E delegar poderes em mim para assinar não é o contrato, é esta adenda adicional. É este adicional. Esta minuta da segunda modificação objetiva, que é uma segunda modificação objetiva à globalidade dos seguros. Está à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora o 44 tem a ver com um seguro de acidentes pessoais para eleitos locais. Como sabem, houve mudanças nos eleitos locais. Nós temos um seguro para os eleitos locais da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Este seguro tem a ver com acidentes que possam ocorrer na deslocação para reuniões, no caso dos vereadores que não estão a tempo inteiro, e também outro tipo de acidentes que possam ocorrer com os vereadores a tempo inteiro. No fundo, é um seguro por morte, invalidez, incapacidade temporária de enterramento, despesas de tratamento, despesas de funeral, portanto, e tem um prémio anual. E então, a viver e morrer, não é? E tem para presidente, vereadores a tempo inteiro, vereadores em regime de não permanência e membros da Assembleia. No fundo, tem a ver com compensação pela receita perdida caso haja um acidente relativamente àquilo que se faz aqui. Isto é para o ano de 24, 25, 26 e 27. Claro que em 24 havia menos vereadores a tempo inteiro, agora há mais uma vereadora a tempo inteiro, e isto faz com que o seguro aumente um bocadinho. Portanto, não é esta a diferença, porque isto não era o ano todo. Aqui também vai ser só, em 27 vai ser só meio ano. Pronto, e basicamente é isso. É cabimentar estas verbas 399,06 para 24, mas já foi. Portanto, 598,60 para 25, 2026, que é agora o que está em causa, 598,60 e 27, 199,54. De acordo com as eleições autárquicas de 12 de 10 de 25. Portanto, face ao exposto, o que é que proponho? Aprovarmos a atualização dos valores do prémio do seguro, do prémio anual. E aprovar o compromisso plurianual no valor de 99 euros. Que é o excedente, é o que se paga a mais, é 99 euros. Relativamente ao que se pagava anteriormente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 45. Minuta de acordo de colaboração entre a Câmara de Vila Viçosa e o Projeto Esperança, Cooperativa de Solidariedade Social. Bem, nós temos locais de recolha, contentores de recolha de roupa espalhados.
que era como a empresa Ultripo. A Ultripo agora decidiu que quer dinheiro para receber porque a roupa passou a ser um resíduo. Não se pode comercializar, não se pode tratar em Portugal. Mas há uma instituição, que é esta instituição, que tem origem no Dubai e que pega nesta roupa, leva para fora e trata. Portanto, e não precisa de cobrar dinheiro, porque tem sustentabilidade. Então é trocar os contentores da Ultripo por estes contentores do projeto Esperança. Pronto, e até porque a recolha do projeto Ultripo está horrível, colapsaram, portanto, vamos ver depois como é que corre com estes, não é? Quem vota contra... pronto, é aprovar isto com as localizações. Não gastamos, não há dinheiro, como eu costumo dizer. Quem vota contra, quem se abstém, é delegar poderes em mim para assinar. Para assinar o contrato, não é? O acordo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quarenta e seis. Apoio ao ativismo esportivo e cultural e recreativo do Conselho. Candidatura das marchantes Associação Marchantes de Bencatel. Já é a terceira vez que vem aqui. Até fizeram de facto as marchas em Bencatel. Têm tido algumas dificuldades no preenchimento da candidatura. E o que eu peço agora, já entregaram definitivamente, os serviços analisaram e dizem que está correto. Portanto, é revogar a deliberação tomada no ponto 60, revogar a deliberação tomada na reunião de 17 de junho, revogar a deliberação tomada na reunião de 2 de julho e aprovar agora sim a candidatura desta associação, Marchas Populares 26, inserida no plano de atividades da mesma, até ao montante de 3.415,20, mediante a apresentação de documentos. É este o apoio que podemos dar. Portanto, revogar e aprovar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então ao último ponto, foi aquele que foi pedido a sua inclusão, que é o ponto 47 e que tem a ver com, não está aqui, aceitar a proposta da cessionária, não aceitar a proposta da cessionária do quiosque Pracetas de Augusto Rosado em Bencatel. Então é o seguinte, a senhora tem o quiosque alugado há algum tempo, termina para o ano, ou acho que foi por 4 anos ou 5, termina para o ano. E de facto tem rendas em atraso, como já teve no passado. Entretanto, e faz acordos de pagamento e depois as coisas não correm bem. Neste momento deve 4 meses. Nós, ao fim de 3 meses, podemos cessar o contrato. Aquilo que foi escrito à senhora foi, a cessionária tem o dever de pagar, ou tem que pagar, até ao dia, penso que é 20 deste mês, segunda-feira. Mas já foi dito há algum tempo, não é? Caso não o faça, é entregar as chaves que o contrato está finalizado. A senhora vem aqui dizer, pede, vem desta forma questionar se as 4 mentalidades em falta já estão a contar com o pagamento de 17/6. Pois nesta data também enviei um e-mail no qual mencionei que a morada para o qual enviava o recibo não seria 10A, mas sim 194, pois pelas minhas contas seriam 13 e não 4. Em relação às rendas atrasadas, tenho tido tudo planeado para os pagamentos até 16 de agosto, esperando assim, desde já, a aceitação da vossa parte. Portanto, a proposta que fazemos aqui, os serviços confirmaram, o número de rendas em atraso são 4. Né? A doutora Antónia Casaca diz que entenda a pronúncia exploradora o conveniente e diz o seguinte: referiu que tem tudo planeado para o pagamento, esperando a aceitação da Câmara. Sobre o número 1, que são 3 ou 4 rendas, Antónia Casaca diz, confirmando que estão 4 rendas em atraso: março, abril, maio e junho. Portanto, a decisão, a proposta que eu faço é não aceitar a proposta recebida
pela cessionária do quiosque da Praceta José Augusto Rosado, Dona Susana Culco, enviada por e-mail, em sede de pronúncia, solicitando que efetuasse o pagamento até 16 de agosto, mantendo a deliberação da reunião ordinária de 29/6. Tem que pagar até dia 20. Informar a requerente da deliberação e do número de rendas em atraso, 4 meses, março, abril, maio e junho. É esta a proposta que faço. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vós temos que votar as deliberações em minuta para se tornarem eficazes. Informar de imediato a requerente da deliberação e da data de pagamento. Data limite. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade as deliberações em minuta. Voz ao público. Hoje temos público. Já não tínhamos há algum tempo, já tínhamos saudades de ter público, não é? Quem vota? Não há voto contra. Muito bem. Então, não havendo nada, eu agradeço a presença de todos e espero que tenham boa viagem de regresso. O António, que deve ir para Évora, não é? Uma boa viagem até Évora. E muito obrigado pela presença. Então, a todos também lá em casa, um bom resto de semana.